Salve, salve, rapaziada, eu sou o Vilela. Eu sou o Renan. Esse aqui é o canal Ordem dos Heróis e hoje a gente vai trazer para vocês o nosso top 10 de vídeos sobre extraterrestres e também sobre o fenômeno UFO e etc, também sobre o cosmos, sobre estudiosos dessa temática, que são nossas referências. A gente já consumiu bastante palestras, livros desses autores e pensadores, e cientistas também. E agora a gente vai poder compartilhar um pouco com vocês aí sobre o que a gente aprendeu aí nos últimos anos. Antes de mais nada, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, que vai ajudar muita gente. E bora pro vídeo. O nosso primeiro vídeo é do Dr. Steven Greer. Ele é um médico, professor de meditação e ufólogo americano. Ele criou o Centro de Inteligência de Estudos de Vida Extraterrestre e ao longo de muitos anos ele acumulou um grande conteúdo de vídeos e documentos do governo americano que constatam a prova de existência de vida extraterrestre. Ele conta esses relatos, ele mostra diversos vídeos que até então ninguém tinha visto, e ele traz muitas entrevistas, com pessoas que trabalhavam nos órgãos de inteligência do governo americano, e ele revela tudo isso no documentário. Ele traz tecnologias que são ocultas e até destruídas pelo governo para não ter substituição das energias que a gente usa hoje por novas energias. Também mostra como o governo, tanto o norte-americano como o governo de vários países do mundo, eles ocultam as informações sobre alienígenas, sobre OVNIs. E eles trazem uma pesquisa de um ser humanoide que foi encontrado no deserto do Atacama, e eles fazem vários testes para ver se esse humanoide ele é humano, se ele tem DNA humano, e para ver de onde ele veio, descobrir esse mistério. E a última coisa que eles falam também no documentário é sobre a última forma de contato com vida extraterrestre que eles estão desenvolvendo, que é o contato imediato de quinto grau. É um documentário muito bom, tem muitas imagens de OVNIs que eu nunca tinha visto em nenhum outro vídeo e eu recomendo muito vocês verem. O segundo vídeo que a gente vai trazer aqui para vocês é do Ademar José Gevaerd. O nome desse vídeo, na verdade, é uma palestra que se chama Abertura Ufológica Brasileira. O Gevaerd, ele é um dos grandes ufólogos brasileiros, se não o maior ufólogo brasileiro, dado que ele representa o nosso país em diversos congressos ao redor do mundo, principalmente a América do Norte e a América Latina. Ele é fundador da maior revista de divulgação de pesquisa ufológica no Brasil, que é a revista UFO, que é datada, ele começou a ser publicada em 1988, e nessa palestra ele vai tratar algumas temáticas bem interessantes, principalmente a intensificação do fenômeno UFO ao redor do planeta, depois de que os humanos começaram a trabalhar com tecnologias nucleares. Ele também mostra como esse fenômeno foi inicialmente estudado pelo governo dos Estados Unidos de forma secreta, e esse tipo de abordagem começou a ser reproduzida por diversos governos ao redor do mundo. Ele também vai debater um pouco nessa palestra sobre as mais de 5.000 páginas que o Exército Brasileiro, mais especificamente a Aeronáutica, liberou devido à pressão dos ufólogos aqui no Brasil, sobre 5.000 páginas que estudam e que relatam esse fenômeno, o fenômeno ufológico, dos objetos voadores não identificados, em território nacional. E para finalizar, os 3 maiores casos ufológicos aqui no Brasil, sendo eles a Operação Prato, em 1977, a Noite Oficial dos UFOs, que aconteceu em 1986, e o caso de Varginha, 10 anos depois, em 1996. O terceiro vídeo é o vídeo sobre um homem chamado Philip Schneider. É um vídeo do canal Assombrado. O nome do vídeo é Philip Schneider, o homem que matou 2 ETs e suas teorias da conspiração. Ele faz um resumo de quem foi o Philip Schneider, que ele foi um cara que trabalhou para o governo americano por quase 20 anos, que ele era engenheiro civil e ele trabalhava na construção de uns túneis subterrâneos, bases subterrâneas. E após o assassinato do seu amigo Ron Rummel, ele decidiu sair fazendo palestras e contar tudo que ele viveu no governo, como a relação do governo americano com os alienígenas, bases subterrâneas e o confronto que foi uma bela de uma batalha dele com mais um monte de cara contra ETs. Numa dessas bases subterrâneas, onde ele perdeu 2 dedos da mão dele
ele tomou uma rajada no peito dele, onde o peito dele está todo deformado. E só fazendo aqui um adendo nesse vídeo do Schneider, ele passou a ter câncer depois de que ele tomou esse ataque, que provavelmente era radioativo, né? Durante a batalha, o confronto dele com os Vezes, ele adquiriu câncer. E o segundo ponto, que ele terminava as palestras falando: se eu for encontrado aparentemente como minha morte seja suicídio, eu não vou me matar. Então tem esse mistério em torno da morte dele, porque provavelmente alguém tentou silenciá-lo. Por isso que o suicídio do Philipp Schneider é bastante suspeito. Então é um vídeo surpreendente, mais uma recomendação nossa para vocês. Quarto vídeo que a gente tem para vocês: o papel dos extraterrestres no Projeto Terra. Uma das palestras do professor Laércio Fonseca. É um professor brasileiro, escritor, físico, ufólogo, médium, sensitivo, esotérico e assim, por aí vai os ramos que ele estuda e também atua hoje em dia. O professor Laércio, ele tem como carro-chefe na pesquisa dele um projeto que ele denominou de Projeto Terra. O desenvolvimento do Projeto Terra aconteceu devido aos anos de contato mediúnico que o professor tinha com algumas entidades que ensinaram para ele, trouxeram esse tipo de conhecimento para ele poder formular essa série de palestras e aulas que estão disponíveis no canal dele. Segundo o professor, o objetivo dele com essa iniciativa é tentar unir a física quântica com a espiritualidade para poder desenvolver a nossa consciência, o nosso conhecimento sobre os fenômenos ufológicos e fenômenos que a gente ainda não tem capacidade de poder conhecer totalmente. Ele vai falar sobre o próprio Projeto Terra, data limite, fraternidade branca. Ele vai falar também sobre o Conselho Kármico. Traz uma introdução sobre o que é o Projeto Terra. Ele mostra como é que esses conselhos planetários escolhem os planetas e preparam o planeta para o recebimento das almas. Ele ensina também como funciona a evolução da consciência, a ascensão dos espíritos e o fluxo dentre as diferentes camadas de consciência. Ele traz também informação sobre os mestres ascensionados e as tecnologias alienígenas que eles utilizam. Ele fala muito sobre os contatos com essas consciências extraterrestres e finaliza o vídeo tentando explicar quem são, de onde vêm e o que fazem os ETs. Nosso quinto vídeo é do George Adamski, documentário com extraterrestres. George Adamski foi um dos maiores nomes da ufologia do século XX. Não foi só um simples ufólogo, pra vocês entenderem. Ele foi um cara que ele foi escolhido pelos extraterrestres para participar de reuniões, viagens, ou seja, ele obteve muito conhecimento desses seres para trazer pra gente, trazer evidências, trazer conhecimento e trazer mensagens. E nesse documentário é um apanhado de um resumo da história do George Adamski. O documentário ele traz diversos testemunhos de pessoas que conviveram com o George Adamski, que estudaram os vídeos, as fotos que ele fez dos ETs, das naves, dos casos ufológicos do passado, né, que a gente é visitado por esses seres desde muito tempo até os dias de hoje. Aí o documentário ele passa pro primeiro caso no deserto que ele encontrou com alienígena. O alienígena pousou numa nave. Ele fala que o George Adamski, em 1950, ele tinha mais conhecimento sobre o nosso sistema solar, sobre a característica das superfícies dos planetas, da Lua, do que a própria NASA e a nossa ciência na época tinha. Fala de uma história que o George Adamski ele trouxe um pacote dos seres do espaço para o Papa, o Papa João XXIII. Ele era tão impressionante que ele tinha passe livre em qualquer setor do governo de Washington, porque ele entregava mensagens dos extraterrestres para o presidente. Também é dito no documentário o caso de 26 de fevereiro de 1965, que é um caso que traz a testemunha que estava presente no dia, traz as imagens e os vídeos das espaçonaves filmados pelas pessoas. E essas imagens elas foram estudadas pelos físicos de ótica dos laboratórios da Kodak. Também foi estudada por um ex-especialista de vídeos da ONU e foram comprovadas como verdadeiras. Fala sobre o encontro do George Adamski e aquele amigo dele, o Desmond Leslie, num trem com um extraterrestre, onde o extraterrestre fala algumas informações bem interessantes, como que existem alguns extraterrestres que são exatamente iguais a nós ou muito parecidos,
que a gente nem conseguiria diferenciar, que eles vivem aqui na Terra como uma pessoa comum. E ele traz uma informação que o George Adamski, ele era uma pessoa escolhida desde criança, até ele tem uma evidência física, que eu não vou dar spoiler, mas ele tinha algo no corpo dele que não era comum, que nos outros corpos humanos tem. O documentário ele também traz outros casos de contatos com extraterrestres, mas aqui a gente vai só focar no George Adamski, que é o maior de todos aqui. Nossa sexta recomendação é o Matias de Stefano. A gente trouxe para vocês o documentário dele Atertunte, que tem como subtítulo A Herança Universal. O Matias de Stefano, na minha humilde opinião, ele é um dos grandes nomes aí que exploram esse tipo de conhecimento que a gente está trazendo aqui nessas recomendações. Ele nasceu em 87 e desde muito jovem mesmo, eu acredito que seja de 3 ou 4 anos, ele começou a ter sonhos. E nesses sonhos, ele vivia experiências do passado. Ele inicialmente começou a desenhar as coisas que ele via nos sonhos para a mãe. Ele também narra que tinha fortes dores de cabeça e tal, mas quando ele foi ficando mais velho, ele foi interpretando que esses sonhos eram experiências que ele viveu em vidas passadas. E ele começou a ter mais maturidade para poder traduzir essas experiências para nós. E através dessas experiências e através desses sonhos, né, a gente entende que ele é um recordador, é uma pessoa que consegue lembrar das vidas passadas através de meditação, no caso dele dormindo e tal. O Matias de Stefano, ele traz nesse documentário grande parte do conhecimento que ele adquiriu durante os regressos dele, vamos dizer assim. E dentro desse conhecimento, na verdade, dentro desse documentário, os pontos principais que ele vai elaborar ali são como é que foi o processo de recordar todo esse passado, o que é o espírito e como funciona a sua evolução através dos níveis de consciência e das dimensões. Ele vai falar sobre a existência de Deus, ele vai falar sobre o surgimento do próprio ser humano, ele vai debater se a Atlântida existiu, ele vai trazer informações sobre o que é a vida extraterrestre, ele vai falar também sobre as crianças índigo, ele vai trazer informações de onde viemos, para onde vamos. Uma parte muito legal do documentário é quando ele começa a debater quando ele começa a dissertar ali sobre as dimensões, porque ele não se limita a falar que existem várias, ele explica como elas são, como elas funcionam, como é que a interação das consciências ali acontecem. É muito bem aprofundada a descrição de cada dimensão pelo Stefano de Matias. E para concluir, ele traz a informação que acho que todo mundo busca, que é qual o sentido de tudo isso. Então, essa é a nossa quinta recomendação. Eu fortemente recomendo que vocês assistam esse documentário. Ele é curto, ele é sucinto, ele é didático, e o Matias de Stefano ele consegue elaborar muito bem sobre esses temas que a gente acabou de ver. A sétima recomendação é do Spirit Science, é o vídeo Ciência Espiritual, o Surgimento de Atlântida. Pra vocês entenderem, o Spirit Science é um canal criado em 2011 por Jordan River. O canal desse cara ele tem o foco de discutir e compartilhar assuntos de espiritualidade de uma forma bem aberta e compassiva, para que seja acessível para todas as pessoas e de uma forma que honre o que é belo e divino dentro de nós. É uma sequência de vídeos que esse cara fez, todos animados, e ele fala sobre energias, meditação, geometria do hiperespaço, né, que é a geometria sagrada, fala sobre chakras, sobre o poder da mente, sobre civilizações do passado. Só que aqui a gente vai trazer para vocês o vídeo que a gente mais gosta, mais surpreendeu a gente, que é o vídeo da história de Atlântida. Ele começa falando de onde surgiu a história de Atlântida, de onde eles se baseiam. Aí eles falam de Lemúria, que era o que era antes de Atlântida. Aí eles falam de fato do surgimento, ele fala do Kundalini, ele fala da catástrofe e da queda de Atlântida, porque a catástrofe que é algo que foi muito pior do que Atlântida ter afundado no mar. Falam da solução que os Atlantes tiveram para a catástrofe, o plano dessa retomada de consciência e os reflexos que essa história tem até os dias de hoje. Que eles falam dos surgimentos de novos povos, novas religiões
E isso é uma sequência histórica que é tudo documentado nesses vídeos. Assim, é muito bom que ele está todo animado, ele é bem dinâmico e traz muita informação. Então, mais um vídeo excelente da lista para vocês. A oitava recomendação que a gente está trazendo para vocês é Drunvalo Melquisedeque, no vídeo O Nascimento de uma Nova Humanidade. Nos últimos 25 anos, o Drunvalo passou estudando com mais de 70 professores sobre diversos temas filosóficos, sobre as religiões e culturas do planeta Terra, e isso proporcionou para ele uma riqueza de conhecimento sobre a humanidade, sobre a consciência da humanidade bastante extensa. E por que ele decidiu ter essa jornada em busca de conhecimento? Segundo ele, diz que teve contato com uma entidade extremamente antiga que acompanhou o processo de evolução das raças que viveram aqui na Terra até chegar na nossa. Essa entidade, segundo ele, é Thoth, o nome que ele dá nos livros, e muito das coisas que ele passa de informação nos livros dele tem a ver com o que essa entidade passou para ele de conhecimento. O vídeo do Drunvalo passa informações muito legais, inclusive é possível fazer um link com a última recomendação que a gente fez sobre o Spirit Science, o nascimento, né, o surgimento de Atlântida até a queda, porque toda essa história que é contada nesse canal de forma animada, bastante didática, contém dentro dos livros do Drunvalo, ou seja, o Drunvalo é a fonte primária para o conteúdo desse documentário sobre a Atlântida. E no vídeo dele, ele fala um pouco mais sobre essa história de Atlântida, vai explorar como é que foi a finalização e como foi a sua participação na grade de consciência que envolve o planeta Terra. Nona recomendação, vamos falar sobre Nassim Haramein e o vídeo Nassim Haramein, As Dimensões e o Universo. Ele é um cientista que estudou física, química, história, arqueologia, astronomia. Ele focou num assunto que se chama geometria fundamental do hiperespaço, também conhecido como geometria sagrada. Você vê que na natureza existem diversos padrões geométricos e muito provável que exista um padrão universal para a criação do universo, a criação de tudo. E é isso que esse cientista foi atrás. Então, ao longo dos últimos 20 anos, ele estudou muito sobre esses assuntos, ele desenvolveu teorias, fórmulas, e ele criou uma fundação chamada The Resonance Science Foundation, que busca estudar esses tipos de assunto, colocá-los em prática para termos um avanço significativo na nossa sociedade. O vídeo que a gente traz dele aqui é uma palestra muito boa que ele dá para diversos professores, físicos, etc., sobre o que é o universo, como o universo funciona, quais são as energias do universo, buracos negros, massa escura. E além desses assuntos, ele começa a falar também de dimensões, dos crop circles, que são aqueles desenhos nas plantações. Ele fala também a respeito da construção das pirâmides e de diversas falácias dos arqueólogos. Ele também faz uma menção bem rápida a Atlântides e Platão, falando que Platão foi um baita filósofo, todo mundo conhece, escreveu 3 livros sobre a Atlântida, e a melhor parte da palestra dele sobre as civilizações antigas, diversos mistérios, diversas histórias das civilizações antigas. Ele foca na Bíblia, nas histórias da Bíblia, ele revela o que foi a Arca da Aliança, o que ela é e aonde ela está hoje. Tá tudo revelado na palestra dele, então se você tem interesse, mais uma recomendação aí para você, é só assistir. Para finalizar, nossa 10ª recomendação é uma das coisas mais surreais, para não dizer bizarras, do que a gente tem estudado aí nos últimos anos. É uma personalidade muito, muito intrigante de ver as conversas dele. É uma entrevista, ele se chama Simon Parkes. A gente trouxe para vocês um vídeo de uma entrevista cujo nome é Project Avalon. Bom, e o Simon Parkes ele é um ex-conselheiro britânico, ocupou vários cargos dentro de instituições do governo. Ele tem os seus projetos pessoais, o Connecting Consciousness, que ele busca através da espiritualidade, tecnologia, governança, trazer algum desenvolvimento, né, para a humanidade. Para fora disso, o Simon Parkes ele é uma personalidade bastante peculiar. Ele, para iniciar, ele se diz ser de uma família de Illuminatis alienígenas. E nessa entrevista ele vai basicamente responder algumas perguntas, dentre elas, se existe vida no nosso sistema solar,
qual que é a ligação dele com os Illuminati e com os ETs. Ele vai explorar uma série de raças alienígenas diferentes, entre elas os Greys, os reptilianos, os insectoides, os Zetas, os Pleiadianos e outras. E nessa descrição das raças ele vai entrar até em detalhes como elas são fisicamente, culturalmente, como a mentalidade deles funciona para uma com as outras, né? Qual que é a relação entre elas, como é que elas se interagem no cosmos. Ele também vai elaborar um pouco sobre quais raças são a favor, quais são contra a humanidade. Durante uma boa parte da entrevista, a entrevistadora foca nos reptilianos, então vai tentar entender como é que eles fazem essas mutações físicas, que formas eles assumem para poder interagir, qual que é a mentalidade deles, quais são os propósitos, onde eles estão, o que eles fazem. Para finalizar, ele vai falar brevemente sobre alguns projetos governamentais relacionados a esse tema e também discutir assim, filosoficamente sobre a existência de Deus, a evolução da consciência. Bom, o Simon Parkes aqui é a nossa última recomendação do nosso top 10 de vídeos sobre ETs. Se vocês gostaram de algum, quer se aprofundar, nós estamos deixando todos os vídeos na descrição, o link direto para você poder assistir. Esse é um assunto que a gente gosta muito de falar, então se vocês quiserem uma parte 2 de mais vídeos que a gente possa recomendar para vocês, é só pedir. Deixe no comentário o que vocês acharam do vídeo. Se vocês querem também que a gente faça algum vídeo específico falando de um vídeo que a gente falou aqui. E é isso. Não esqueça de deixar o like para ajudar o nosso canal a crescer e se inscrever aí. Um forte abraço, pessoal, e até o próximo vídeo. Até a próxima. Don't even worry about it.